Estamos de volta. Nosso segundo convidado de hoje é o advogado Rui Eliseu, pré-candidato pelo PSOL à Prefeitura de São Vicente. Rui Eliseu de Matos Pereira nasceu em Guarujá. Chegou em São Vicente com apenas 2 anos de idade. Seu primeiro emprego foi como office boy aos 14 anos, numa corretora de câmbio em Santos. Foi também bancário e aos 19 anos ingressou na Polícia Civil, atuando como escrivão em Santos e São Vicente até o ano 2000. Muito obrigada, Rui, por estar aqui com a gente. Eu agradeço aí o carinho e o convite. Estamos aqui para falar alguma coisa, né, sobre a política de São Vicente e agradeço mesmo a presença de vocês e a minha presença. Nós que agradecemos você estar aqui. Você tem várias, me permita chamar de você. Pois não. Tem várias ações e denúncias junto ao Ministério Público em face da administração, né? Qual a sua avaliação do trabalho executado nos últimos anos? A nossa avaliação é que todas essas demandas que nós ajuizamos, elas foram de fato necessárias, porque já de uns 5 anos para cá, a gente tem trabalhado bastante em São Vicente, principalmente observando que o cenário político é um cenário muito difícil, muito, posso dizer, até triste, né, para a cidade. E, apesar de ser um advogado, eu poderia ser um estivador, um engenheiro, poderia ser um cozinheiro, qualquer outra profissão, mas nós ajuizamos essa ação por pura cidadania, porque realmente são coisas que acontecem na cidade, certos absurdos e que ninguém tem o costume de reclamar. Nós temos praticamente, eu diria, um conluio entre a gestão municipal e o poder legislativo, né? Os 15 vereadores veem muitas coisas erradas acontecendo e ninguém se manifesta. E durante 5 anos nós vimos coisas muito graves, fraudes no transporte público municipal, retrocesso na saúde, retrocesso manifesto na saúde, prejudicando os moradores de São Vicente. Também indícios fortes de improbidade na questão do trato com o erário público, assintes contra a história da cidade. São Vicente, ela tem o título de Salua Mater, tem o título de primeira cidade do Brasil, mas, infelizmente, o que nós vemos é quase que uma barbárie contra a vocação, contra a tradição, contra a história da cidade, que por si mesma está perdendo a identidade por conta da inação ou da ação prejudicial das gestões municipais e dos legislativos que vem funcionando na cidade. Rui, o que a gente percebe da sua atuação é que há um esforço muito grande para evitar retrocessos na área social. Eu me recordo que uma delas foi quando houve o fechamento do Bom Prato, ali do centro de São Vicente. Esse é o principal ponto da gestão? Ela tem um olhar de costas para a questão social? Olha, eu digo para vocês com tristeza que a gestão atual, como a anterior, o legislativo, não tem nenhum poder, nem o poder legislativo, nem o poder executivo, eles têm um olhar socializado para a cidade de São Vicente. Nós temos visto ações aporofóbicas. A aporofobia, nós sabemos, é o ódio, é a aversão por gente pobre, não sabe ver morador de rua, não sabe ver que se sente mal, a aporofobia, né? E com o fechamento do Bom Prato, que atendia quase 2.000 pessoas, refeições a R$1, muitas pessoas se utilizavam desse aparelho, pessoas precisadas, né? Não eram moradores de rua só. Moradores de rua incomodavam, porque, como eu falei, o aspecto aporofóbico da situação. Mas eram donas de casa, eram idosos, eram comerciários que não têm condição de almoçar fora, no seu intervalo, pagando R$30, R$40, um almoço que é o que vale hoje, um almoço por baixo, né? R$40. Então ele conseguia, pagando R$1, se alimentar muito bem, ter uma dignidade e economizar o valor. Com esse dinheiro que ele economizava, ele sobrava alguma coisa para ele comprar outras coisas, para sustentar a sua casa. Às vezes até mesmo para manter sobre seus filhos. Então nós vimos que foram moradores prejudicados com isso, idosos, muitos idosos que recebiam suas aposentadorias, iam ali para o Ipiranga comer, né, por R$1. E por um desmando e principalmente por uma
A versão atendendo claramente, e isso foi publicamente dito pelo atual prefeito, atendendo pedido da Associação Comercial e de alguns vereadores, ele fechou o Bom Prato e deixou toda essa gente sem nada. O que se tem hoje não chega nem perto daquilo que se tinha o Bom Prato funcionando na cidade de São Vicente. Nós entramos com uma denúncia, foi instaurado inquérito civil e até agora esse inquérito civil está tramitando, porque é um retrocesso. Existe um princípio legal que chama-se proibição do retrocesso a direitos garantidos, educação, segurança, saúde e, nesse caso, principalmente o direito a comer, né? O direito à vida, à dignidade. E tem um inquérito que ainda está rolando sobre isso e os investigados, a própria Prefeitura de São Vicente e o Governo do Estado. Você acredita que a área social seja hoje a que mais precisa de atenção em São Vicente ou você destaca alguma outra área? Olha, tudo que nós temos em São Vicente para melhorar, para entrar num desenvolvimento, tem que passar pelo olhar social, tem que passar por políticas públicas, políticas sociais. E isso está vinculado a outros problemas que a cidade tem, por exemplo, como segurança. Fala-se muito dos arrastões que estavam tendo e tem habitualmente, em certas épocas, por menores, né, na cidade de São Vicente, mas se esquece que esses menores oriundos das comunidades, eles não têm nenhum equipamento público, uma oportunidade, um curso técnico, algum direito a lazer, algum direito a alguma praça pública, algum curso, não tem equipamentos sociais que possam atingir esses meninos, essas meninas, para que eles, de alguma forma, evitem cometer esse tipo de delitos, né? Eu penso que se for colocada a cidade no eixo, no combate à desigualdade social, muitas coisas vão melhorar, inclusive a segurança pública. Na área da saúde, Rui, a atual gestão ela fez um novo modelo, chama Nova Saúde de São Vicente. Gostaria de saber como que você avalia o andamento da área da saúde no município. A Nova Saúde de São Vicente, ela é uma falácia, ela é uma caricatura de projeto de saúde. Está acontecendo exatamente o contrário. Nós falamos de retrocesso no caso do Bom Prato e agora nós estamos tendo um claro retrocesso na questão da saúde. Em ano de eleição, a gestão municipal fechou o pronto-socorro do Parque das Bandeiras, que atendia cerca de 9.000 pessoas ao mês e, coincidentemente, 9 comunidades eram atendidas pelo pronto-socorro do Parque das Bandeiras e, sob a alegação de que precisava reformar no ano eleitoral, fecharam o Bom Prato. Nós fomos contra, entramos também com uma reclamação, uma denúncia do Ministério Público, mas o prefeito fechou a si mesmo, disse que estava precisando, caindo aos pedaços. Então, na realidade, houve aí, nós verificamos que houve uma sabotagem para que fosse justificado o fechamento. Ficou 3 anos e meio, mais ou menos, sem fazer nenhum tipo de melhoria no pronto-socorro. É lógico que algo fica dilapidado, mas poderia ser feito a reforma mantendo-se um pedaço ali dele, um local ali, para fazer emergência. Fecharam a si mesmo. O que acontece? Colapsou a saúde de São Vicente, Sandro, Luciano, colapsou. Colapsou o pronto-socorro do Humaitá, o pronto-socorro do Rio Branco, e inclusive o novo CREI foi colapsado com esse ato, não sei como adjetivar, por esse desmando da prefeitura, e muitas pessoas tiveram a sua saúde piorada, tivemos muitos óbitos também. E o que acontece? Alguns moradores do Parque das Bandeiras se organizaram, e isso a gente fica de alguma forma feliz, porque mesmo numa situação difícil, eles se organizam, isso é cidadania pura, sem politicagem, sem nada. As pessoas se organizaram, nos procuraram na qualidade de advogado, e nós também entramos com uma reclamação no Ministério Público, e está correndo um inquérito civil para apurar uma possível improbidade por conta da administração municipal no fechamento. Só que agora aconteceu uma coisa pior, gente.
A gente achava que pior não ficaria? Não, ficou pior. Por quê? Eles entregaram o pronto-socorro do Parque das Bandeiras reformado, fizeram uma série de propaganda, divulgação, mas aquilo que funcionava 24 horas, que tinha uma equipe médica, que a sociedade ali da área continental, parte sul da a área continental inteira, conhecia bem os médicos, eles não é mais 24 horas como eles falavam que era. 24 horas para inglês ver. O que acontece? Eles fecharam o pronto-socorro, entregaram o pronto-socorro, só que se você é baleado, se você é vítima de um acidente de carro, por exemplo, um motoqueiro, semana passada, você não é atendido lá. Eles te atendem lá, fazem uma triagem e mandam você para bem longe, que é o Rio Branco. É longe. E por conta disso, a saúde fica debilitada. Esse senhor que foi vítima de acidente de trânsito, por exemplo, na semana passada, ele ficou na chuva por mais de 1 hora, na frente do pronto-socorro, e não tinha ambulância. E também a equipe médica que estava de plantão ficou aguardando não se sabe o quê. E ele ficou 1h30 com várias pessoas testemunhando o que aconteceu. E, inclusive, tem uma cidadã que fez um pedido de informação à secretária de Saúde para que ela informe por que aconteceu isso e por que não foi socorrido no pronto-socorro. Então, eu posso dizer, usando do meu direito de expressão, que foi um grande estelionato que fizeram contra os moradores da área continental, devolvendo o pronto-socorro depois de reformado, não sendo mais como era antes. Não tem sala, não tem leito, não tem mais nada. É uma falácia, fizeram lá, pintaram, colocaram algumas coisas, né? O novo, em termos, mas aquilo que se prestava 24 horas nós não temos mais. Mas em relação ao CREI eram muitas reclamações também, né, Rui? A gente via muita reclamação, inclusive dos próprios usuários. Então, o CREI, não o novo CREI, o CREI ele tinha muitas reclamações. Isso, na nossa opinião, é uma questão de pura gestão. Muitos vereadores iam lá fazer vídeos na frente, reclamando e tudo, mas na hora que as coisas precisam ser solucionadas, que é no ambiente da Câmara Municipal, que é no ambiente da tribuna da Câmara, todos ficam em silêncio. Então, é um silêncio quase que confesso dos 15 vereadores da Câmara com relação à administração atual. A expressão que se usa, né, é uma passação de pano muito grande, e com relação ao CREI antigo, que foi demolido e fizeram até um alarde, dando martelada, marretada, mas o novo CREI também está colapsado e está acontecendo muitas coisas ali que é pura gestão. Eles não pagam os médicos. Por exemplo, os médicos do pronto-socorro do Parque das Bandeiras ficaram cerca de 6 meses sem receber o seu salário. Ah, mas médico, por que será que eles fizeram isso? Porque médico ganha bem? Eu não sei, mas todo mundo que trabalha precisa receber, todo profissional. Ficaram deliberadamente sem receber por conta da prefeitura. A prefeitura joga a culpa na terceirizada, a terceirizada joga na prefeitura, e as coisas rumaram desse jeito, talvez até para referendar mesmo o fechamento do pronto-socorro, para reformar. Rui, a gente vai para um rápido intervalo, viu? Mas a gente volta já já. Qual o seu lugar no futuro? Com o EAD Unisanta, você tem a estrutura que te conecta com o seu futuro profissional, onde quer que você esteja no presente. Eu escolhi o EAD da Unisanta pela facilidade, flexibilidade, disponibilidade da gente conseguir ver as aulas ou no celular, no computador, no tablet. Eu fiz o curso na Unisanta, Educação Especial, e foi primordial na minha vida, como pessoa e como profissional. Um upgrade da minha carreira. EAD Unisanta, a qualidade que você quer onde você estiver. Estamos de volta e a gente segue o nosso bate-papo com o advogado Rui Eliseu, pré-candidato à Prefeitura de São Vicente pelo PSOL. No bloco anterior, Rui, você chegou a comentar a falta de áreas de lazer, por exemplo, né, na área continental de São Vicente. Tem a questão também de deixar o jovem desocupado, né? Então, educação, por exemplo, né, a qualificação. Como é que você vê essa questão em São Vicente? Eu vejo que os jovens, no caso das comunidades, eles são praticamente invisíveis pela atual gestão, pelos próprios vereadores que foram eleitos pelas comunidades. Inclusive, a gente
costuma dizer que, além de invisíveis, a única vez que o Estado entra dentro das comunidades de São Vicente é para fazer, por exemplo, uma operação verão e uma operação escudo. E nós estivemos presentes e constatamos e ouvimos muitas pessoas que foram executadas, muitos jovens foram executados, e isso está aparecendo agora na mídia, a justiça constatando que houve muitos excessos. E é isso, me parece que as comunidades, elas só servem para a polícia entrar e, desculpa a expressão, tá? Sentar o dedo em jovem, em preto, em pobre, em favelado, e nenhum aparelho social, lazer, estimulação profissional, por exemplo, da arte, da cultura. Eu conheço muitos jovens, muitos adolescentes que cantam, que são MCs, por exemplo. Você não vê, por exemplo, na cidade, nada que se estimule profissionalmente essa arte que eles têm. E aí, a outra coisa que vem estimular é o próprio crime, né? O crime estimula, o crime emprega, e por conta disso a gente vê uma São Vicente sem nenhuma perspectiva para o jovem. É muito triste isso. E Rui, como você vê a educação hoje na cidade? Porque um problema constante é a defasagem de professores, muitos professores acabam indo para outras cidades. Como é que você encara esse desafio? Olha, falando assim de uma forma prática e que nós ouvimos de professores, nós vemos um descuidado por parte da gestão municipal com o funcionário, com o mestre e com os professores. Seja, por exemplo, preterindo-os, seja cobrando demais, seja, por exemplo, perseguindo quando um ou outro professor se manifesta contra alguma coisa que está vendo que está errada na gestão, preterindo, por exemplo, professores que estavam ali na mira para entrar, na linha para entrar em cargos como direção, como cargos mais altos, colocando cargos de confiança, às vezes comissionados, que só fazem prejudicar o trabalho da educação, porque isso desestimula o professor. Então, o professor, eu não sou assim muito habilitado para falar, mas eu tenho muitos companheiros, muitos colegas e amigos que têm essa condição, mas o que nós vemos é uma reclamação muito grande da perseguição que é feita pela gestão municipal e a falta de estímulo ao profissional. Muita cobrança, e se você não cooperar e não fazer exatamente aquilo que se quer, às vezes não tem nada a ver com a educação e com o mistério do professor, você vai ser perseguido. É isso que nós estamos ouvindo. Qual seria a São Vicente dos seus sonhos? Olha, São Vicente dos meus sonhos é uma São Vicente para ser colocada no eixo, no caminho da diminuição, pelo menos iniciar a diminuição da desigualdade social em São Vicente. A São Vicente das 9 cidades é aquela que parece que quando o pão cai, ele cai no chão, ele ainda cai, o pão com manteiga ele é virado ainda para baixo ainda, né? A parte da manteiga. E, infelizmente, nós temos visto atropelos prejudiciais à questão da educação, à questão da saúde, à questão, por exemplo, da própria gestão no que diz respeito, por exemplo, a transporte público. Transporte público em São Vicente, nós estamos constatando fraudes manifestas. É a passagem mais cara que tem na região. Ela custa R$ 3,95 e um subsídio de mais R$ 8,00. São R$ 12,00 e pouco, né? Mais de R$ 12,00. E é uma passagem que, se você perder o ônibus, por exemplo, das 10 horas, você só vai pegar o próximo ônibus dali a 2 horas, 1h30, 2 horas. Você perde o médico, perde o trabalho, perde o lazer, perde o encontro com a namorada, você perde todo o seu compromisso se você depender do ônibus desta empresa que está em São Vicente. E ela recebe subsídios, milhões de subsídios. Tá? E essa empresa também, por conta de um trabalho, de uma prestação de serviços deficitário, ela prejudica o município, porque o vicentino ele não é transportado, ele não consegue contar com esse trabalho. Para vocês terem uma ideia, a atual empresa ela não tem nem garagem. A garagem ela está usando um espaço público, que isso não está em contrato algum, isso não está em local algum.
ela está recebendo milhões para funcionar na cidade, para fazer esse tipo de trabalho, e e não tem garagem, ela usa o antigo centro de convenções. Será que também está pagando a luz, que está pagando a água? A gente não sabe, mas isso com certeza é uma irregularidade muito grande que nós vamos interpelar a gestão municipal agora, em breve. Rui, você falou dessa grande aporte de recursos que o município faz para a empresa de transporte coletivo. Algumas cidades já se discutem a possibilidade de tarifa zero no transporte coletivo. Você acredita que isso pode ser uma realidade em São Vicente? Tarifa zero seria maravilhoso em São Vicente, desde que a empresa que estará e a tarifa que será zero, ela seja devidamente fiscalizada, não só pela prefeitura, mas seria interessante um conselho dos transportes, com a presença do Ministério Público, com a presença do Judiciário, com a presença da própria sociedade civil, com entidades, com profissionais, para que não acontecesse aquela situação, a tarifa é zero, você não paga nada, mas a cidade está pagando milhões e milhões e milhões por outro lado. Então, a questão da tarifa zero ela pode ser um engano se não houver essa fiscalização por parte da gestão e por parte de um eventual conselho destes, que eu estou falando. Qual seria o maior desafio, na sua opinião, de quem ocupa um cargo em executivo hoje, em São Vicente? Olha, Luciana, ninguém inventou a roda. O Rui Eliseu não inventou a roda, nenhum dos outros pré-candidatos, ninguém inventou a roda. Mas a questão de querer fazer algo. A questão é de não colocar os interesses pessoais, políticos inclusive, daqui a 2 anos eu quero ser deputado federal, eu quero ser senador. Não, é um olhar realmente social, sensibilizado, socializado pela cidade de São Vicente, e isso tem que ser o objetivo, nenhum outro. E quando a gente faz isso, a gente vê que não precisa ser uma pessoa que seja que tem uma extensão acadêmica tremenda, super preparado. Não, basta ter no coração a vontade de querer fazer algo. Como eu disse, eu poderia ter qualquer outra profissão, ser um jornalista, ser um dentista, eu sou um advogado, por acaso. Mas a gente tem uma disponibilização no coração de querer fazer algo pela cidade de fato, e dá para fazer. Rui, especificamente sobre a área continental, como que você vê que o município poderia atrair mais investimentos, gerar mais empregos para os moradores que lá vivem? Veja, nós estamos aí com os planos, no caminho de o VLT chegar, por exemplo, na área continental. Mas a questão não é só o morador da área continental sair da sua região, pegar o VLT e trabalhar em Santos, e trabalhar em outros locais. Não. A questão é pessoas serem levadas para a área continental. É preciso que sejam feitos realmente negócios, articulações políticas, convênios, para realmente a área continental ser desenvolvida. A sua área rural, que é extensa, que é muito bonita, que tem uma grande possibilidade do turismo e tudo mais. A questão de empresas, por exemplo, serem instaladas na área continental, mas não empresas, por exemplo, de container, que enche de container a área continental, coloca uma portaria, isso não dá emprego para ninguém. E enfeia ainda mais ainda, e às vezes nem tem as autorizações dos órgãos climáticos para isso, ambientais, mas a questão é que precisa ter vontade de resolver o problema da área continental e principalmente cuidar daquele povo, porque eles já querem, muitos já querem até se emancipar da cidade de São Vicente, porque não aguentam mais um desaforo, de um desprezo, de uma indiferença das últimas gestões. Né? Como a sua família lida com a sua participação na política? Olha, a minha família ela me apoia muito, minha esposa, se não fosse ela, eu não sei o que seria de mim. Está presente aqui, inclusive, ela, Patrícia, né? Eu tenho uma filha também de 30 anos que trabalha e tudo, a gente é do primeiro casamento, a Valquíria. A Valquíria também é uma boa filha, ela entende bastante e apoia a gente. E eu tenho aqui a enteada também, que estudante de jornalismo, que também se interessou em vir conhecer aqui a casa de vocês, e eu tenho um grande apoio. Não posso dizer que eu tenho apoio da família inteira, porque nós temos a nossa ideologia, né? Eu tenho um irmão, por exemplo, posso dizer, ele é bolsonarista,
Nós, às vezes, quebramos o pau, modo de dizer, mas eu amo ele de coração. Ele é meu irmão. Então, a gente não pode deixar a questão da ideologia ela tomar o lugar do coração da gente dessa forma. Até porque, gente, se vocês me permitirem, o problema de São Vicente não é um problema de ideologia. É um problema de vontade, é um problema de vergonha, de ética, é um problema de ter vontade para resolver. E, às vezes, eu costumo sempre dizer que canalhas nós temos em tudo quanto é canto, tanto na esquerda, como na direita, como no centro. Então, é isso, São Vicente precisa de algo realmente efetivo para ser feito. E me parece que o silêncio dos atuais políticos são silêncios confessos, né, que estão ali apenas para os interesses próprios deles, né? Nosso tempo está quase acabando, Rui. Eu queria terminar perguntando se a gente pode contar com a sua presença no nosso debate aqui. Será uma honra, nós já aceitamos isso e nós esperamos muito isso, porque só quem vai ganhar com isso é a cidade de São Vicente. São Vicente precisa ouvir a verdade, não aquilo que levam no Fantástico Mundo de Bob. Precisa, desculpa eu parafrasear o desenho, precisa realmente ouvir a verdade. Aí ela decide o que ela quiser. Ela nunca pode dizer que ninguém falou nada para ela. Eu digo a sociedade vicentina. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigada, Sandro, também. Obrigada a você que nos acompanhou. A gente fica por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela companhia. E lembrando que a temporada do programa Rumos e Desafios vai trazer entrevistas que vão auxiliar os espectadores nas escolhas para as próximas eleições. O programa vai ao ar com novos episódios de 60 minutos toda terça e quinta às 9 da noite. A gente espera você. Até mais. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária.